eu não posso deixar uma gravação com tudo errado. Então, olha só. Então, pessoal, nesse vídeo aqui eu queria discutir esse teorema 1, que é o núcleo aqui da seção 1 do livro. Então, o teorema ele diz o seguinte: a fim de que a função f seja derivável no ponto A, claro que é um ponto que tem que estar no domínio, e ser um ponto de acumulação, é necessário o suficiente, é C e somente C, que exista um número C pertencente aos reais, tal que isso aqui acontece. Quando A mais H está no domínio, claro que A mais H tem que estar no domínio para você calcular f de A mais H. Não é esse o ponto difícil da demonstração, do teorema. Quando A mais H está no domínio, é esse que é a sutileza. F de A mais H igual a F de A mais C vezes H mais R de H, onde não apenas o limite para H tendendo a zero do R de H vai para zero, mas o limite para H tendendo a zero de R de H sobre H vai para zero. E é claro que quando isso aqui acontece, quando essa condição acontece, a derivada é o próprio númerozinho C. Eu já, para adiantar, escrevi aqui na lousa o teorema aqui, né? Coloquei, seja uma função x em R, seja um ponto domínio de acumulação, não isolado, uma função vai ser derivável em A, C e somente C. Existe um C pertencente a R, tal que A mais H pertence a X, então preste atenção nisso aqui. Isso aqui realmente talvez seja a alma aqui desse teorema, né? Justamente essa linha. F de uma função derivável, f de A mais H, quer dizer, a função num ponto um pouco para frente do A, ela é a própria f de A mais C vezes H mais um resto, onde esse C é a própria derivada. Quando a função derivável vale isso aqui, não só isso aqui, mas vale isso aqui com um resto R de H, aonde quando você passa o limite para H tendendo a zero, R de H sobre H tende para zero. Não só o R de H tende a zero, mas o R de H dividido por H tende a zero. Certo? Esse é o teorema, digamos assim, essa é a formalização do ponto de vista da análise, não lá do cálculo 1, né, mas do ponto de vista da análise, o modo mais formal de introduzir a noção de derivada de uma função de uma variável. Né? Função derivável num ponto, função de uma variável, no caso no ponto A, que ela é derivável. Então, é um C e somente C, a gente pode dividir a demonstração ida e volta. Então, na questão da ida, quer dizer, eu vou partir da ideia, vou até escrever de novo isso aqui, para ficar bem claro, o que seria o que a gente chama de ida, né? Que é provar que a condição é necessária. Eu vou partir da hipótese de que a função é derivável em A, existe o f' de A, e vou chegar que vale essa condição toda aqui. Então, olha só, então aqui, nessa ida, por hipótese, f é derivável em A. Deixa eu dar um gole aqui. F é derivável em A. Em x igual a, vamos dizer assim. Em x igual a. Então, de acordo com o enunciado do teorema, a gente pode assumir que o Czinho é igual a f' de A. A gente tem que o Czinho igual a f' de A, porque ele falou aqui, né? No caso afirmativo, tem-se C igual a f' de A. Então, veja bem, nós estamos supondo que existe esse f' de A. E aí o que a gente faz? A gente vai mostrar que existe uma função R, para mostrar que existe essa função R, nós temos que falar do domínio dela. E essa R de H dividido por H, quando a gente passar o limite para H tendendo a zero, vai dar zero. Então o primeiro problema aqui que a gente enfrenta, tá, quem é essa função R? Ele não vai dizer, quer dizer, ele vai dar uma ideia aqui de quem é R de H dividido por, até de quem é R de H, ele vai escrever aqui a R de H, digamos assim, não explicitamente, mas em termos de F. Mas não é só isso, ele faz questão de dizer também o domínio dela. Ele escreve o domínio de uma maneira muito inteligente aqui. Né? Então, vamos colocar assim, vamos definir agora uma função f de h. Vamos definir, eu não sei se é exatamente essa palavra que ele usa, definimos, vamos definir a função f de r de h. A função r de h, ou simplesmente a função r, da seguinte... vamos definir a função R. Em primeiro lugar, o domínio. Primeiramente, a função R, ponto final. Primeiramente, o domínio. Primeiramente, o domínio. Olha só que interessante. O domínio de R é o conjunto, ele chama de Y, que são os valores Hzinhos, tais que
como é que ele escreveu aqui? Hzinhos pertencente a reais, tais que A mais H pertence a X. Hzinho pertencente a reais, tal que A mais H pertence a X. Ok. Isso aqui é interessante pelo seguinte, a gente sabe do teorema, que do começo lá do enunciado, que o A é um ponto de acumulação de X. Então, note que o fato de A ser acumulação de X, não vou fazer passo a passo a demonstração, mas o fato do Azinho ser ponto de acumulação de X faz com que o zero seja ponto de acumulação do Y. Tá? Como? Azinho, aí eu vou só apenas citar isso aqui, você depois pensa mais nisso aí. Como A é um ponto de acumulação de X, então o zero, Hzinho igual a zero, pertence à acumulação de Y. Assim a gente pode afirmar que zero é um ponto que pertence a Y, interseção. Zero está em Y porque A pertence a X. Então, se aqui é todo H que faz A mais H pertencer a X, se eu substituo H por zero, A pertence a X, perfeito. Então, zero está aqui. Mas A não só pertence a X, como A pertence a X'. Então, zero não só pertence a Y, mas zero pertence a Y' também. Isso nos autoriza a tomar limite tendendo a zero. Porque lembra daquela coisa do capítulo 6, análise 1, para fazer o limite para x tendendo a um ponto, tem que ser ponto de acumulação do conjunto, que é o domínio da função. Acabamos de ver que zero é ponto de acumulação do domínio y. Então, posso fazer o limite para h tendendo a zero. Então, o que acontece? Ele ajeitou direitinho a função. E cadê a fórmula dela? Pondo R de h, vou destacar aqui em laranja, R de h, pondo R, né, que fique bem claro, domínio y em R, tal que R de h igual, olha a fórmula que ele coloca, dá para R de h, malandramente, né? F de A mais H menos F de A, F de A. Ele definiu assim, mas é claro que já é de caso pensado pelo enunciado do teorema. R de H igual F de A mais H menos F de A menos F de A menos F' de A vezes H. Menos F' de A vezes H. Claro que manipulando essa expressão, manipulando que eu digo dividindo dos dois lados por H, você fica com R de H sobre H igual, estou dividindo os dois lados por H, F de A mais H menos F de A dividido por H, dividido por H, e aqui desse último termo, a hora que dividir por H, corta H com H, fica menos F' de A. Olha só que legal. Só que eu já sei que a função é derivável. Então eu sei que o limite para H tendendo a zero desse termo é derivada de A. Então se eu passar limite dos dois lados, agora ficou fácil, né? Limite para H tendendo a zero de R de H menos R de H sobre H é igual limite para H tendendo a zero desses dois termos, que só vou fazer no primeiro, porque esse aqui não tem H, limite para H tendendo a zero desse termo aqui, que nada mais é do que a razão incremental, F de A mais H menos F de A menos F de A dividido por H menos F' de A. Esse, como por hipótese a função é derivável, por hipótese f é derivável em x igual a A. Imediatamente isso aqui vira F' de A. Então aqui vai ficar F' de A menos aqui F' de A, que vai dar igual a zero. Igual a zero. Portanto, acabou de provar que limite para H tendendo a zero do R de H dividido por H é igual a zero. Quer dizer, função derivável implica que o C é a F' de A e dá para você montar uma função R de H, tal que o limite para H tendendo a zero de R de H sobre H vai para zero. E qual que é o papel dessa função de R de H? Ela é isso aqui, ó. A função F, um pouquinho para frente ou para trás do H, um pouquinho para frente ou para trás do Azinho, ela é igual a F de A mais derivada vezes Hzinho
vezes o tanto que você perturbou aqui, mais esse resto. Quando a função é derivável, tem isso aqui. Tá certo? Agora nós precisamos fazer a volta. Quando tem isso aqui tudo acontecendo, dá para provar que a função é derivável? A condição, portanto, é necessária, quer dizer, fez a ida. Reciprocamente, essa palavra reciprocamente na demonstração significa vamos agora fazer a volta. Vamos provar que a condição é suficiente. Né? Então, volta, condição suficiente. Volta, condição suficiente. Está aqui. Então, agora eu vou partir da condição, tenho que provar que f, devemos provar que f é derivável. Temos que provar que existe f' de A, quer dizer, f é derivável. Isso que é a volta aqui no caso. E já sabendo que existe, e já sabemos que temos por hipótese que está funcionando toda essa condição aqui que ele tinha falado aqui do lado direito. Né? Tudo isso aqui do lado direito aqui está funcionando agora na volta. Vamos ver como é que ele vai fazer. Ele vai fazer o seguinte. Bom, se vale a condição, como por hipótese vale a condição, então está valendo aquela igualdade, eu posso passar o H dividindo, vai ficar R de H dividido por H, né? Como por hipótese vale a condição? Como por hipótese vale a condição f de A mais H igual a f de A mais C vezes H mais R de H, então eu posso pegar essa equação, já vai manipular ali. O que ele fez? Já isolou o R de H, dividiu por H dos dois lados. Então, o que vai ficar? Então, né, isolando aqui o R de H dividido por H dos dois lados, vai ficar R de H dividido por H igual. Aí, para o lado de lá, ficou F de A mais H menos F de A dividido por H menos C. Porque o CH dividido por H ficou só o C. Ok? Menos C. Então, o que acontece? Eu sei que vale a condição, então eu sei que, como eu estou fazendo a volta, eu sei que vale todo esse lado direito. Então, vale que o limite para H tendendo a zero de R de H sobre H é zero. Eu posso usar isso aqui agora. Eu tive que provar isso aqui na ida. Mas na volta eu já estou partindo de que vale isso. E vou chegar que a função é derivável. Então, vamos aplicar isso aí lá. O que vai acontecer? Bom, como por hipótese vale a condição, eu deveria ter escrito aqui, eu não escrevi, vale a condição limite para H tendendo a zero, R de H dividido por H igual a zero, aí daí, vírgula, daí eu pego essa equação, então isolo R de H sobre H e taco o limite dos dois lados, sabendo que o limite do lado esquerdo vai dar zero. Vírgula. Taco o limite aqui, ó, fica limite, quer dizer, zero, que eu já sei que vai dar o limite aqui, vai dar zero, né? Zero igual limite para H tendendo a zero de R de H sobre H, que é igual limite do outro lado também. Isso aqui é uma constante, não precisa pôr o limite vai entrar só aqui, que depende de H. Limite para H tendendo a zero, F de A mais H, por definição derivada, isso aqui, né? Então ficou assim, ó. Isso aqui, por definição, isso aqui o que vai acontecer? Dividido por H menos C. A conclusão disso aqui é o seguinte, passando o menos C para o outro lado lá, ficou esse limite aqui igual a C, que, portanto, é a derivada de A. Portanto, o limite para H tendendo a zero, F de A mais H menos F de A dividido por F de A mais H menos F de A dividido por H é igual a C, que é igual ao F' de A, portanto. E a função é derivável em A. E a função, e F é derivável em Azinho. Veja,
Portanto, f' de A existe, é igual a C, fechou. Então, veja, isso é teorema. Por que eu passei ele aqui para vocês e discuti a demonstração com vocês? Justamente para mostrar que nós estamos aqui no equivalente àquilo que o Ávila falou aqui no começo, de não é só a diferença aqui que vai para zero, é a diferença dividido por x menos x0. Esse aqui é o R de H dividido por H. Repara que é a mesma expressão aqui, ó, f de x menos f de A dividido por x menos A menos a derivada. Mesma expressão que apareceu aqui, ó. R de H dividido por H igual f de x menos f de A dividido por x menos A menos a derivada. Mesma coisa, tá? É só você trocar aqui para outra notação que tem de derivada, para essa aqui, ó. Troca dessa aqui para essa, você vai ver que é a mesma coisa. Essa linha aqui do Ávila é a mesma coisa que nós estamos vendo nesse teorema 1. É a formalização da derivada, é a sua relação com a reta tangente, né? Agora, o que ele já coloca aqui na sequência, só para a gente fechar a aula? Aí fica a demonstração para vocês aqui, do corolário, né? A gente já viu isso aqui no Ávila. Uma função é contínua nos pontos em que é derivável, quer dizer, função derivável no ponto A implica função contínua no ponto A. Agora, olha essa observação aqui, que tem a ver com o teorema 1. Toda função f, para toda função f definida nos pontos A e A mais H, e todo número real C, sempre dá para escrever a igualdade que a gente acabou de escrever, f de A mais H igual a f de A mais C vezes H mais R de H. O cara te jogou uma função f, jogou A, jogou H, jogou C, você escreve f de A mais H igual f de A mais C vezes H, não ficou igual. Bola lá um R de H que compensa a equação, equaciona e fechou a equação. Sempre dá certo essa equação se no final você escrever um R de H. A equação meramente define o número R de H. Então, o que ele está chamando a atenção aqui é o seguinte, essa linha aqui do teorema, por si só, essa linha que eu até destaquei aqui na hora que eu escrevi, mas que ela não é importante por si só. Aqui, ó, cadê? Essa linha aqui, ó, do teorema, cadê o enunciado? Aqui, essa linha, ela é importante por causa do limite que vem depois. Porque você impõe que esse R de H seja um tal R de H, tal que limite para H tendendo a zero, R de H sobre H igual a zero. Aqui é que o bicho pega. É o que ele vai falar agora. Olha só. A igualdade em si sempre pode para toda função f. Ela meramente define o número R de H. O que o teorema 1 afirma é que existe no máximo um C pertencente a R, tal que o limite para H tendendo a zero, de R de H sobre H dá zero. Quer dizer, se você impor que além daquela igualdade, o limite para H tendendo a zero de R de H sobre H tem que dar zero, aí você vai ter no máximo um C, que é a derivada da função, que vai satisfazer. Ou então não tem C nenhum, que significa que a função não é derivável no ponto A. Este número C, quando existe, é a derivada de A. O teorema 1 diz também que quando f' de A existe, o acréscimo, quer dizer, acréscimo na função ali, quanto que a função variou de A mais H para A, ou de A para A mais H? Quer dizer, quanto que é f de A mais H menos f de A, variada ali, a variação que ela deu. Esse acréscimo, isso aqui é um negócio interessante, é a soma de uma parte linear C vezes H, proporcional ao próprio acréscimo H, da variável independente X, mais um resto. Mas não é um resto qualquer, é um resto no qual isso aqui acontece. É um resto que é... O que significa dizer que limite para H tendendo a zero, R de H dividido por H dá zero? Significa que esse R de H é infinitamente pequeno em relação ao próprio H. O H está tendendo a zero aqui embaixo, gente, mas o R de H dividido por H está indo para zero também. Então esse R de H tem que ser muito menor do que o H. Se ele ficasse fixo, constante, a hora que o H tendesse a zero, isso aqui explodiria para infinito, não daria zero, esse limite. Tá? Então esse limite diz que o R de H é infinitamente pequeno em relação a H, no sentido de que o quociente R de H sobre H tende a zero conforme H tende a zero. E aí ele muda de assunto, ele vai entrar em derivada lateral, a gente continua discutindo isso aqui na quinta-feira, tá? Mas acho que ficou bom essa entrada aqui no Elon, a gente dá para terminar de discutir todo o capítulo 8 já na própria quinta-feira, não fiquem preocupados que vai gastar muito tempo com essa discussão, é que algumas coisas a gente tem que ver com calma mesmo, tá certo?
Então, eu acho que ficou legal isso aqui. Prestem atenção nessa finalização aqui que ele deu. Ele quis dizer aqui no final o seguinte: o que a gente acabou aprendendo aqui, essa parte da OBS aí, né? Só colocar uma questão aqui da OBS que eu achei interessante. Uma questão interessante aqui da OBS. Quer dizer, quando a função é derivável, a função no ponto A mais H menos f de A é o que ele chamou ali de o acréscimo da função. Quer dizer, quando ela estava se eu estava no A, fui para o A mais H. O que variou ali na função? Quanto que é o f de A mais H menos f de A? Ele chamou ali, vou usar a própria palavra dele, qual que é o acréscimo? Que pode ser decréscimo também, né? Obviamente. Quando a função é derivável, a gente acabou de ver que isso aqui é igual, como ele falou aqui, uma parte linear, quer dizer, um C vezes H. Quer dizer, o acréscimo é proporcional ao próprio... O acréscimo da função é acréscimo de f. Acréscimo de f. df, ele é proporcional ao próprio acréscimo h da variável x, seria uma parte linear, mais um resto. Mas não é um resto qualquer. Ele é um resto onde o limite dele, quando h tende a zero, não é que o limite dele vai para zero só, o limite dele dividido por h vai para zero. Essa é a ideia. Uma função derivável, uma variação nela, é proporcional à própria variação da variável independente mais um resto. Quer dizer, isso aqui está mostrando que eu enxergo isso aqui da seguinte forma: a função que é derivável, ela é comportada. Ela dá uma variada, mas você está totalmente sob controle o que ela variou. Ela deu uma variada ali do A para o A mais H, deu uma variada. Vou calcular quanto é que variou aqui o acréscimo. F de A mais H menos F de A. Você vai ver que ela é derivável no ponto A, com certeza esse acréscimo foi uma constante vezes a própria variada que você deu na variável independente, H, mais um resto, que não é um resto qualquer. É um resto infinitamente pequeno em relação ao próprio H. Então, veja, é domínio total da função que é derivável. Então, como é que ele chamou aqui? Uma parte linear C vezes H, que é proporcional ao próprio acréscimo H. Vou chamar isso aqui de parte linear. Parte linear. Mais um, aí acho que ele usou agora, finalmente, o próprio termo resto, que até justifica bem essa letra R, mais um resto. Então, eu agradeço vocês aqui. Eu encerro o vídeo por aqui, porque já estourou o tempo da aula. Vai estourar agora daqui 1 minuto, né? 20 e 30. Eu vou encerrar aqui. Agradeço a paciência de vocês e a gente continua essa discussão do livro.